Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por você estar aqui comigo e obrigada a todos que têm divulgado o link do Café Virtual. Aqueles que, quando eu demoro para mandar, escreve, né? Regina, você vai mandar o link hoje? Vai ter Café Virtual? Sim, vai ter. Obrigada por você estar aqui comigo. Isso é uma alegria muito grande. E hoje o nosso tema é muito peculiar, é queime seu navio. O que significa isso? Significa que eu queimei o navio e eu não posso voltar mais. Eu tenho que ir em frente, sem retroceder, sem desistir. A história conta de alguns conquistadores, de alguns guerreiros, generais que fizeram isso. Olha só, conta que o general Agatocles de Siracusa, Hernán Cortés, os vikings queimaram seus navios. Vamos ver a história particular de Hernán Cortés. Hernán Cortés é um conquistador, é um espanhol, e ele veio da Espanha até a América. E chegando naquela região que hoje a gente chama de México, né? Lá era o Império Azteca. Ele queria conquistar aquele pedaço de terra. Então, o que ele fez? Ele mandou que queimassem os navios. Porque se houvesse alguma derrota, alguma coisa, os seus soldados não teriam a opção de voltar para a Espanha. Então, era o momento vencer ou vencer. Não tinha alternativa de voltar atrás. Então, eles iriam enfrentar aquela guerra com toda disposição, com toda a garra. Então, a gente fica pensando nessa situação específica que não tinha plano B. E ter plano B é interessante, mas desde que a gente não vacile no plano A, né? Que a gente realmente, o nosso plano principal, a gente enfrente com garra, com disposição. E para isso, quando a gente decide algumas mudanças na nossa vida, a gente tem que avaliar bem os prós e os contras. Que qualquer mudança, qualquer decisão, a gente perde. Perde um pouco aqui, um pouco ali, né? Qualquer que seja a decisão. Mas nós temos que avaliar e decidir sem voltar, sem ficar preso ao passado, sem olhar para trás, sem ficar na dúvida, será que eu errei, né? Um pé no barco, outro pé na terra. E a pergunta para você é, você já queimou seu navio? Eu já queimei algumas vezes, né? Eu queimei meu navio quando a gente mudou de cidade e eu ficava pensando, a gente tinha uma casa boa na cidade da onde a gente veio e tava aquele comichão, aquela vontade de voltar. Mas quando nós vendemos a casa lá, não teve a alternativa, parece que foi queimada. Meu navio foi queimado. Quando eu casei, eu decidi que seria uma aliança para sempre, até que a morte nos separasse. E isso é uma decisão que eu tomei. Eu queimei o meu navio de qualquer outra possibilidade. Muitos casam e não queimam o seu navio e ficam pensando no passado, ficam pensando no que deixaram, no que perderam e vivem uma vida infeliz. Tem uma história muito interessante do Wallace Johnson. Ele tinha 38 anos, ele era de uma família pobre no Mississippi. O ano que ele estava naquele momento era 1939, uma grande depressão nos Estados Unidos. E ele então era serralheiro e ele perde o emprego, ele é despedido. Ele chega acabrunhado em casa, triste, arrasado, e conversa com a sua esposa. E a única coisa que eles tinham era uma casa, a casa que eles moravam com os filhos. E eles decidem penhorar a casa, hipotecar a casa e tentar no ramo de construção. Numa época de depressão, mas eles decidem. E ele vai trabalhar no ramo de construção e ele começa a crescer, a se desenvolver. E ele, depois de 5 anos de desempregado, ele passa a ser o patrão de milhares de funcionários. E ele cresceu, ele criou a rede de hotéis Holiday Inn.
ele queimou, né, o seu navio, ele hipotecou sua casa, ele não tinha outra alternativa e ele foi bem sucedido por conta disso. Um investimento novo, a gente tem que estar o melhor, lutar para estar certo, como se fosse o nosso vencer ou vencer, né? Porque nós queimamos os navios anteriores. Agora começam ao longo desse trabalho, desse empreendimento novo, aparecem barreiras, aparecem desafios novos, imprevistos, mas a gente tem que enfrentar cada um deles, né? Sem recuar, porque daí nós poderemos ter vitória. Bom, esse corte do vínculo do passado deve ser de uma forma legal, de uma forma interessante, não é você chutar o balde, brigar com o chefe, brigar com os familiares, né? Me faz lembrar a história de alguns homens no passado que queimaram o navio, homens da Bíblia que queimaram os seus navios. Vamos ver a história de um deles, que eu acho fascinante, a história de Eliseu. O profeta Eliseu, no 1 Reis, capítulo 19, ele é chamado por Deus para substituir o profeta Elias. Então, lá no capítulo 19 de 1 Reis, versículo 19 a 21, diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então, Eliseu, deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabe o que eu fiz contigo. Tipo assim, você sabe o que significa ter colocado um mando, você vai me substituir, né? Versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Eliseu queimou seu navio, mas fez uma grande festa, uma grande comemoração, um churrasquinho dos bois. Ele estava ali trabalhando, arando a terra, mas ele não questiona, de uma forma consciente, né? Ele dá um churrasco para todo o povo. Ele vai para uma nova história, mas ele deixa a história antiga de uma forma bonita, né? Com amigos, com familiares, sabendo que ele estava partindo porque Deus tinha um propósito. E o ministério de Eliseu é fascinante. Ele, durante 50 anos, ele foi profeta do Reino Norte e ele esteve durante o reinado de 4 reis. Essa é a história de Eliseu. E eu comecei a pensar, queime seus navios. A gente falou sobre casamento, sobre empreendimentos, falamos sobre guerras, né? Sobre uma nova história, no caso de Eliseu, mas a vida cristã, a nossa vida, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, quando nós nos convertemos, não tem plano B, nós deixamos a vida antiga e nós devemos queimar o navio, queimar a ponte, para não voltar às coisas velhas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, os navios já foram queimados, e eis que se fizeram novas. John Wesley disse assim: a conversão tira o cristão do mundo. Quando eu me converto, eu devo sair do mundo, queimar a ponte, o navio que me segura no mundo. E depois eu passo para o segundo estágio, a santificação. Eu recebo o Espírito Santo, ele passa a habitar em mim e eu devo ser transformada. O Espírito Santo tira o mundo do meu coração. Queima o navio, né? Eu queimo o navio quando eu passo a queimar, a abandonar hábitos para não voltar mais, hábitos que não cabem mais em mim, que não me servem mais, não faz parte mais da vida nova, da minha nova versão.
Eu devo queimar o navio quando eu devo deixar aqueles amigos que não transmitem para mim bons desígnios. A gente deve amar a todos, mas não andar com todos. Eu queimar aquele elo, aquela ponte dos vícios, de sites, de práticas imorais, injustas, desonestas. Queimar os navios é queimar as pontes que nos afastam de Deus. E nisso eu me converto e eu entro no processo de santificação que demanda esforço, decisão da minha parte e atitude. E eu devo perseverar. Em Oséias 11, versículo 7, Deus fala: meu povo tem mania de me abandonar. Isso entristece tanto a Deus, né? Em Jeremias capítulo 7, versículo 23 e 24, diz assim: mas isso lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz. É Deus falando. E ele continua dizendo, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Você quer ir bem? Anda pelo caminho que Deus ordena, que Deus tem para você. Mas aquele povo, né, ele não quis, eles não deram ouvidos, versículo 24, mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, nos navios antigos, né, que não foram queimados, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. O pecado nos afasta de Deus e faz a gente perder tudo que a gente conquistou. Que a gente possa buscar o Senhor com toda disposição e andar para frente, sem retroceder nos caminhos dele, sem retroceder, que a gente possa fazer isso. É tão importante isso. Quando a gente vê lá em Hebreus, Paulo, ele repete essa ideia, quando ele fala no capítulo 10, a gente acredita que foi Paulo que escreveu, né? Não sabemos ao certo, mas lá no capítulo 10 de Hebreus, versículo 38 e 39, diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder, Deus fala para mim e para você, nele não se compraz a minha alma. Deus não se agrada de quem volta atrás, quem retrocede. A gente tem que queimar os nossos navios, né? Para perseverar naquela decisão, naquele primeiro amor. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, dos que voltam atrás, dos que desistem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqui fala que o quanto nós devemos ter sintonia com Deus, em oração, em palavra, em busca, né? Se tem algo que eu devo mudar, que eu tenho alguma coisa que ficou para trás, mas que está atrapalhando minha comunhão com Deus, que eu possa queimar, romper, sem adiar. Que hoje seja o dia que eu e você possamos acordar e falar que nem o salmista: Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, algum navio, alguma ponte que tem me levado ou tem me tentado, né, para ir para locais que não são os seus caminhos, que o Senhor possa estar queimando, que eu possa abandonar de vez, em nome de Jesus. E que hoje eu possa pensar nisso, refletir sobre isso e falar: queimei o meu navio, a ponte do meu passado, e agora eu vou caminhar com Deus para onde Ele quiser, para onde Ele determinar. Que Deus conceda para mim e para você uma aliança, um compromisso, uma fé, uma perseverança, uma firmeza em todo o tempo. E que a gente não olhe para trás, não olhe para os navios, né, que estão no porto, que a gente queime os navios e nem lamente que eles foram queimados, porque Deus tem um novo território, Deus quer ampliar nossa fronteira, tem um novo ministério, uma nova história para mim e para você. Amém? Que Deus esteja ministrando no teu coração, mostrando os navios que devem ser queimados, abandonados,
para a gente nunca mais voltar atrás, nunca mais retroceder, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Fica com o nosso Deus tremendo, que nos ensina tanto. E até a próxima, se Deus quiser.